Antes de qualquer coisa, eu preciso que você faça isso agora. Se inscreve no canal, como isso é possível, e já deixa o like, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história, é um retrato real, brutal, e muitas vezes ignorado, de uma guerra que está acontecendo agora, enquanto você escuta cada palavra. A guerra entre Rússia e Ucrânia não começou em 2022. Ela é o resultado de anos de tensão, de disputas políticas, de interesses estratégicos que se acumulavam desde o fim da União Soviética. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia. E naquele momento, o mundo já dava sinais de que algo maior estava por vir. Mas poucos imaginaram que anos depois, veríamos uma guerra em larga escala no coração da Europa. Em fevereiro de 2022, isso se tornou realidade. Tropas russas cruzaram a fronteira. Mísseis começaram a cair, e cidades inteiras passaram a viver sob o som constante de explosões. O que antes era política, virou destruição. O que antes era estratégia, virou morte. E o que antes era distante, se tornou urgente. Desde então, milhões de pessoas tiveram suas vidas completamente destruídas. Casas desapareceram, hospitais foram atingidos, escolas deixaram de existir, famílias inteiras foram separadas, muitas vezes, para nunca mais se reencontrarem. Os números são assustadores. Dezenas de milhares de civis mortos. Milhares de crianças feridas, milhões de deslocados, vivendo em abrigos improvisados, ou fugindo para outros países, sem saber se um dia poderão voltar. Mas números não mostram a realidade. Eles não mostram o desespero, não mostram o medo, não mostram o silêncio depois de uma explosão, quando tudo o que resta é poeira. E enquanto isso acontece, a guerra continua evoluindo, se transformando, se tornando ainda mais cruel. Hoje, uma das armas mais letais desse conflito não é um tanque, não é um avião. São pequenos drones. Drones FPV. FPV significa First Person View, visão em primeira pessoa. É como se o operador estivesse dentro da máquina. Ele vê tudo ao vivo, cada movimento, cada detalhe, e controla o drone como se fosse um videogame. Mas isso não é um jogo. Esses drones carregam explosivos, e são usados como mísseis guiados. Eles voam direto até o alvo, e explodem no impacto, sem aviso, sem defesa, sem chance. Eles são baratos, fáceis de produzir, e extremamente letais. Hoje, eles mudaram completamente a forma como essa guerra é travada. Relatórios indicam que uma enorme parte das baixas no fronte já é causada por drones, superando armas tradicionais como artilharia em algumas regiões. Isso significa que a guerra deixou de ser apenas entre soldados frente a frente. Agora, ela acontece à distância, com operadores escondidos, controlando máquinas que caçam seres humanos em tempo real. Existem áreas chamadas de zonas de morte. Lugares onde qualquer movimento pode ser detectado por drones. Onde um simples passo pode ser o último. Soldados evitam andar em grupo. Evitam veículos. Tentam se esconder. Mas muitas vezes, não adianta. Porque o drone vê tudo. E ataca em segundos. E o mais perturbador é que o operador escolhe o momento da morte. Ele acompanha o alvo. Observa. Espera. E decide. Isso transforma o ato de matar em algo frio, calculado, distante. E ao mesmo tempo, extremamente próximo. Porque ele vê tudo. Essa é a nova face da guerra. E ela é assustadora. Mas no meio de tudo isso, existe algo que pouca gente fala. Brasileiros estão lá. Sim, brasileiros estão lutando nessa guerra. Desde o início do conflito, dezenas de brasileiros viajaram até a Ucrânia para se juntar às forças estrangeiras. E pelo menos 22 deles morreram. Jovens, homens comuns, pessoas que tinham família, amigos, sonhos, mas que decidiram ir, alguns acreditando que estavam defendendo uma causa, outros, atraídos por promessas de dinheiro. Relatos mostram que muitos foram recrutados pela internet, com promessas de salários altos, que poderiam mudar suas vidas. Mas quando chegam lá, a realidade é completamente diferente. Frio extremo, falta de estrutura, comunicação difícil, e um campo de batalha onde a morte pode vir de qualquer direção.
Muitos brasileiros morreram sem sequer entender completamente o cenário em que estavam. Outros desapareceram, sem notícias, sem despedida. E enquanto isso, aqui no Brasil, famílias vivem uma dor silenciosa, esperando respostas que nunca chegam, tentando entender decisões que nunca poderão mudar. Essa é uma parte da guerra que quase ninguém vê, mas ela existe, e ela é real. Agora, quando a gente olha para tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Por quê? Por que essa guerra continua? A resposta está nos interesses por trás dela. A Ucrânia ocupa uma posição estratégica extremamente importante. Ela é uma ponte entre o leste e o oeste. Uma rota vital para a energia, especialmente gás natural que abastece a Europa. Além disso, existe a questão militar. A expansão da OTAN sempre foi vista pela Rússia como uma ameaça. A aproximação da Ucrânia com o Ocidente aumentou ainda mais essa tensão. E foi nesse cenário que o conflito explodiu. De um lado, a Rússia tentando manter sua influência. Do outro, a Ucrânia sendo apoiada por potências ocidentais, com bilhões em ajuda militar. E no meio disso tudo, pessoas comuns, que não escolheram essa guerra, mas que são obrigadas a viver nela, e a morrer por ela. Estudos indicam que o número de baixas militares já chega a milhões, somando os dois lados. Um número tão grande, que perde o significado. Porque cada número é uma vida, uma história, um futuro que deixou de existir. E enquanto líderes fazem discursos, enquanto decisões são tomadas em salas fechadas, no campo de batalha, nada para. Os drones continuam voando, os mísseis continuam caindo, e pessoas continuam morrendo. Agora eu quero que você pare por um momento e pense, enquanto você escuta isso, existe alguém agora correndo para um abrigo. Existe alguém se despedindo. Existe alguém olhando para o céu, com medo. E talvez, existe um brasileiro ali, sozinho, em um país distante, tentando sobreviver. Ou talvez, já sem vida, sem que o mundo sequer saiba seu nome. Essa é a realidade, crua, dura, e muitas vezes ignorada, porque é mais fácil não ver. É mais fácil tratar como apenas mais uma notícia. Mas não é, é vida real. E ela está acontecendo agora. Se essa história te fez pensar, te fez sentir, então deixa o like nesse vídeo. Porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. E se você quer continuar vendo histórias reais, que fazem a gente questionar tudo, se inscreve agora no canal, como isso é possível? Porque às vezes, a realidade é tão absurda, que parece impossível, mas não é.